Olá, sejam bem-vindos ao Rádio Ciência. Meu nome é Alexandre Coelho, sou estudante de jornalismo na Universidade Federal de Ouro Preto. E hoje quem me acompanha é minha colega Yasmin Paulino. Seja bem-vinda, Yasmin. Olá, também sou aluna do curso de jornalismo da UFOP e hoje nós vamos entrevistar o servidor técnico administrativo Tiago Teuber Marques e o professor Breiner Ricardo de Oliveira. Tiago é mestre em Economia Aplicada pela UFOP e atualmente trabalha como coordenador de desenvolvimento de pessoas na universidade. O professor Breiner possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduação em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro, doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e é professor adjunto da Universidade Federal de Ouro Preto. Sejam muito bem-vindos e obrigada por aceitarem o nosso convite. Eu sou o Tiago, né? Mestre em Economia e também sou graduado pela Universidade Federal de Ouro Preto, no curso de Economia. Antes disso, formei tecnólogo em Logística, mas saí de São Paulo, vim para Minas Gerais em 2010 e estou no UFOP desde 2012 como aluno da graduação e 2013 como servidor. Passei por todos os campos da universidade, como aluno em Mariana, no ICSA, como servidor eu entrei no ICEA, em João Monlevade, e em 2015, né, eu montei acampamento aqui em Ouro Preto, né, e desde 2018 estou na PROGEP, né, a antiga PROAD, hoje PROGEP, e eu coordeno o setor de desenvolvimento de pessoas da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, aqui na UFOP. Breiner, qual o objetivo do programa Ciências Sem Fronteiras? O programa Ciências Sem Fronteiras, o Tiago deve ter essa informação aí mais rigorosa, e quando foi criado e quando é que acabou. Basicamente era um programa de mobilidade acadêmica dos alunos de graduação, especialmente dos alunos de pós-graduação, em áreas específicas do conhecimento. O programa tinha, portanto, essa ideia da mobilidade, quer dizer, de fazer com que os alunos brasileiros, alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, fossem passar uma temporada pesquisando, trabalhando em outras universidades, em outros países. Nesse sentido, era um programa muito importante, porque o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia custeavam tanto o deslocamento, as passagens aéreas, mas também a hospedagem dos alunos por meio de uma bolsa de pesquisa. Então, qual que era, além dessa questão que por si só já é bastante importante, de dar uma oportunidade para que os alunos brasileiros pesquisassem em outras instituições, a segunda coisa era também mostrar para o resto do mundo a qualidade da formação universitária no Brasil, especialmente das universidades públicas. A terceira coisa era o intercâmbio entre as universidades brasileiras e as universidades desses diversos países. Talvez o Tiago possa depois nos dar aí algumas informações do número de países e do número de alunos, no geral, que fizeram parte desse programa, né? E a outra coisa também era uma inserção em culturas e línguas, isso também é muito importante, e a outra coisa é quando o aluno volta ao Brasil com chances muito maiores de aumentar o seu potencial de empregabilidade. O Breiner resumiu bem aí os objetivos. A gente tem o decreto, que é o 7642, eu deixei ele anotado aqui, que é o objetivo do programa, né? Programa que foi desenvolvido com parceria das agências de fomento, né, a CAPES e o CNPq, pelos Ministérios de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Educação. E o objetivo era capacitar
propiciar formação, capacitação de pessoas com elevada qualificação em universidades. Então, ele tinha essa questão de essas pessoas, né, os contemplados, né, ter uma elevada qualificação, e as instituições de ensino profissional e tecnológico, né, centros de pesquisa estrangeiros de excelência, eles qualificavam como, apenas esse é o nome que era citado, né, excelência, mas a definição de excelência já era autonomia dos institutos, né? E além de atrair para o Brasil jovens talentos e pesquisadores estrangeiros de elevada qualificação em áreas do conhecimento definidas como prioritárias. Então, tinha essa questão da seleção dos alunos, né, de excelência, da seleção das instituições de excelência, né, e as áreas, né, que foi uma das críticas, né, ao programa, que ele excluiu, né, grande parte aí das áreas do conhecimento, né, e foi um programa mais voltado para, no caso da UFOP, para as engenharias, né, e a questão de excelência também ficou com a autonomia das instituições definirem, né? A UFOP, por exemplo, utilizou o coeficiente 7 para selecionar esses alunos, né, considerados de excelência pelo coeficiente. Tinha que ter algum nível, né? Mas o programa, ele queria pegar esse estudante, levar ele para outra instituição, capacitá-lo, aprender novas metodologias, conhecer o que é e trazer esse conhecimento de volta para o país, né? Dar essa bagagem, né? Foi um programa que teve um alto investimento. Só em 2015 foram 3 bilhões de reais, né? Eles programaram 101 mil bolsas, mas o programa terminou precocemente com 93 mil e um quebradinho de alunos que foram contemplados, que é um programa grande, né? É muita gente. E tem esse problema, né, que muitos não puderam ir por causa das áreas, né, que eles estavam inseridos. Bom, em resumo é isso, né? E não foi um programa que foi desenvolvido com parceria das instituições de ensino, né? Foi um programa desenvolvido nos ministérios e as instituições de ensino foram responsáveis pela implementação. Uma questão, Thiago, quais eram esses critérios, né, para selecionar as áreas que seriam ofertadas às bolsas? Sim, então, simplesmente o documento ele colocava as áreas, né? E a instituição, a princípio, né, houve uma alteração, né, no formato, que antes era o CNPq, que era o responsável ali por esse contato direto com as instituições de ensino. Eles falavam de áreas do conhecimento, né, e vamos supor, se você tivesse um trabalho, mas você é um aluno da economia, que não era uma dessas áreas contempladas, mas esse trabalho ele é relacionado a alguma questão da engenharia de produção, alguma coisa do tipo, era possível, né, você selecionar esse aluno. Já isso aconteceu no primeiro ano. No segundo ano, a CAPES começou a montar editais, né, e a gente, enquanto instituição, era responsável só por selecionar os alunos dentro dos critérios do edital, né? Então, assim, as instituições não tinham autonomia e nem conhecimento para saber o motivo, né? E a gente divaga aí na dissertação sobre quais motivos, que eu acho que o principal é o mercadológico, né? Porque as áreas contempladas são áreas que têm maior interesse, né, das empresas, da indústria, né? E enquanto as áreas das humanas e ciências sociais não têm esse apelo, né, do mercadológico, né? Então, a gente entende que esse seja o motivo, né, do porquê que foram selecionadas essas áreas, né? Mas não foi uma questão aberta, não foi uma questão que possibilitou diálogo
com as instituições, né? Simplesmente foi determinado dessa forma e, assim, vários pesquisadores vão tentando descobrir o porquê, né? Mas não é uma coisa declarada. Trazendo agora justamente esse último comentário, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como era esse processo de distribuição de bolsas para o programa. A princípio, né, vinham as vagas direto do governo, né, das agências de fomento, e entravam essas vagas e colocavam lá um número X de áreas X, né? E a gente tinha aqui os nossos responsáveis pela seleção. Como eu disse no primeiro ano, né, que era uma agência de fomento responsável, ela colocava uma instituição, ou 5 instituições, ou 10 instituições, né, colocavam a área e colocavam que tinha um número X de vagas para pesquisar nessa área. E a responsabilidade nesse primeiro ano era da instituição conversar com a instituição de ensino estrangeira, realizar aqui a seleção, que aí era uma coisa mais de autonomia da instituição, né, esse modelo de seleção, e os critérios, fora aqueles que já estavam, né, previstos no próprio decreto, né, eram criados critérios como da UFOP. Como é que eu vou atender ao que pede o decreto em relação ao aluno de excelência, né? E a UFOP sempre adotou o coeficiente de 7, né, para selecionar esses alunos de excelência. Era a única coisa que a gente tinha aqui na UFOP como critério de autonomia da UFOP. Os demais critérios são todos estabelecidos pelo decreto, né? No caso, uma nota no Enem, no segundo ano do programa, a questão da proficiência em línguas, no primeiro não era necessário, mas no segundo ano, já com a CAPES, foi necessário proficiência em línguas, mas o que de autonomia institucional mesmo era só o coeficiente, porque a gente precisava atender aquela questão do padrão de excelência, né? Agora, Breiner, você pode nos contar mais sobre como foi o processo de pesquisa para o artigo? Qual foi a metodologia, quantos alunos foram entrevistados e como funcionaram as entrevistas? O Tiago vai responder melhor isso do que eu vou apenas dar um panorama mais geral. O que ele fez foi ir atrás dos dados produzidos pela Coordenadoria de Assuntos Internacionais, a CAINT, que recentemente transformou-se numa diretoria. A universidade tem um setor dedicado a esse assunto, já teve outros coordenadores, atualmente quem é a coordenadora da CAINT é a Jaqueline Schutz. Eu acho que é importante num programa como esse a gente também destacar e enaltecer a importância de um setor como esse e da equipe que trabalha lá. A CAINT tem uma equipe muito dedicada, muito organizada, muito diligente, muito atenta e muito interessada em promover a mobilidade acadêmica internacional dos seus alunos, ou dos nossos alunos. Então, o que o Tiago fez foi ir atrás desses dados para que a gente pudesse, em linhas gerais, produzir um raio-x da mobilidade internacional da Universidade Federal de Ouro Preto no programa Ciências Sem Fronteiras. Então, quais cursos, quais universidades, quantos alunos, no final das contas, a gente mandou. Eu acho que, se minha memória não está falhando, foram quase 900 alunos. O Tiago me corrige aí depois se eu estiver enganado, já que ele sabe mais do que isso. Então, o que ele fez foi olhar para esses dados e também se aproveitar de uma pesquisa também realizada pela própria coordenadoria, quando os alunos voltavam da mobilidade, avaliando a experiência que tiveram. Ele tem isso aí muito mais organizado que eu, mas a experiência, a maioria absoluta dos alunos, avaliando de uma maneira muito positiva
essa experiência, quando voltam, né, a experiência que tiveram lá. E a outra coisa que ele fez foi conversar, fez entrevistas com um conjunto de alunos e também com os coordenadores que antecederam a atual coordenadora, para que eles pudessem, de alguma forma, apresentar a trajetória da mobilidade acadêmica por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. Ele vai completar, mas eu queria destacar algumas coisas. A primeira coisa é que o programa Ciências Sem Fronteira acabou. Né? Ele acabou logo depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas a agenda da mobilidade acadêmica internacional, não. Esse é um efeito importante do Ciências Sem Fronteiras, que é dizer, ou informar, ou comunicar à comunidade acadêmica que sim é possível fazer mobilidade internacional. E a Universidade Federal de Ouro Preto tem diversos programas de mobilidade, um canal no Instagram bastante ativo, com muitas informações. Então, o aluno que estiver interessado em fazer mobilidade acadêmica, ele não deve, por um lado, ficar triste porque o Ciências Sem Fronteira acabou, porque há diversas outras oportunidades, inclusive para alunos de cursos que não foram contemplados no programa Ciências Sem Fronteira. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é também a gente ter uma compreensão ampla dos efeitos ou dos resultados de um programa de mobilidade acadêmica. O Tiago apontou uma crítica importante do Ciências Sem Fronteira, que era focar, digamos, em áreas específicas, computação, as engenharias, as chamadas áreas duras. Essa foi uma crítica importante, porque, quer dizer, dá uma certa ideia de que as ciências humanas e as ciências sociais aplicadas não fazem pesquisa ou não têm, digamos, importância, estão no mesmo patamar de importância das engenharias e das demais áreas. Isso realmente é um problema do programa. De qualquer maneira, vejam que coisa interessante. Quando a gente vê a literatura, e Tiago revisou isso, os alunos que voltam do programa, desses cursos chamados das ciências duras, o que esses alunos contam? Quais são os pontos importantes? Vejam bem. O primeiro deles é a experiência entre culturas. A segunda coisa é a questão do aprendizado de uma língua. A terceira coisa são estarem expostos, experimentarem outros currículos, outras estratégias de aprendizagem em outras universidades. A outra coisa que eles dizem é a troca com pessoas e professores de outros países. Quando especialmente vão para a Europa, vocês sabem, a Europa é um caldeirão de possibilidades. As universidades na Europa recebem alunos de diversos países. Então, os alunos brasileiros, obviamente, estavam ali, no melhor sentido da palavra, misturados com demais alunos. A outra coisa, vejam, isso é muito importante. Muito importante. A outra coisa é, os alunos brasileiros, quando voltam, dizem que a sua formação nada deve à formação do aluno estrangeiro. Em muitos casos, é até superior ao aluno estrangeiro. Muitos alunos tiveram a oportunidade de estagiar lá e aqui, e, em menor caso, por causa dos seus cursos, também conseguiram produzir patentes. Quer dizer, então, o que eu acho que é muito importante é que, ainda que o programa tenha acabado, um legado importante do Ciências Sem Fronteiras é produzir uma agitação importante, divertida, porque os alunos agora sabem que a mobilidade é real. E eles, quando chegam, recém-ingressantes na universidade, muito provavelmente eles rapidamente vão a Cainte bater as portas da atual diretoria de Relações Internacionais para se informarem sobre as opções que eles têm à mão. Né? A universidade manda alunos para fora do país frequentemente. Quer dizer, manda e recebe, né? Porque no final das contas
é uma via de mão dupla, né? Tanto a gente manda alunos, quanto recebe alunos e, claro, professores. E pegando inclusive esse gancho que você comentou na pergunta anterior, a partir da leitura da pesquisa a gente vê também que a situação política na época que o programa existia era bem diferente da atual. Aí eu queria que você, Tiago, comentasse um pouquinho qual que era o cenário político no momento da elaboração do programa Ciências Sem Fronteiras e qual o modelo de política pública que vigora hoje em dia. O professor Brenner comentou com a gente que esse programa ainda, a mobilidade ainda existe, ela ocorre. Você comentar, trazer um pouquinho para a gente desse contexto. Vou tentar resumir, que é bem complexo. Esse programa ele foi instituído em 2011, né, com o início das viagens, né, porque a seleção acho que já foi em 2011, então começamos a mandar alunos em 2012. Dos 820 alunos, 776 foram da graduação, né, e com passagem para o exterior, né? Porque também existia a possibilidade de trazer alunos e pesquisadores pelo Ciências Sem Fronteiras. Uma coisa que o Brenner colocou e que eu acho muito importante também, que destacou bem esse papel da CAINT. A CAINT foi uma coisa... Mudou a estrutura da CAINT, o Ciências Sem Fronteiras, porque no início do programa, a CAINT ela ficava na reitoria, era uma salinha com alguns servidores, né, e bolsistas, e hoje a CAINT está muito melhor estruturada, foi criado um sistema, né, porque era tanta mobilidade que criaram um sistema digital para promover essas mobilidades que antes eram feitas por processos físicos. Então a CAINT ela mudou a estrutura dela, e a própria Jaqueline, que é a atual coordenadora, ela disse que né, numa dessas críticas, né, que a gente encontra pela pesquisa, falando sobre, né, esse cenário, mobilidade na pós-graduação, nossa, eles agora estão colocando todo o dinheiro para a graduação, o que está acontecendo? Ela falou que os programas continuaram, eles aumentaram, e o Ciências Sem Fronteiras trouxe visibilidade para a internacionalização, que antes não existia. Mas eram épocas diferentes, né? Bem diferentes. Então, o que a gente tinha era um investimento, né, vindo da mesma linha, da linha de pensamento, um governo que fugiu a palavra, mas foi o criador do Reúne, né? Então, aquela continuidade ainda na época do Fernando Henrique de expansão do ensino superior, o Reúne, já com o governo Lula, continuou essa expansão com o Reúne, a gente saiu de pouquíssimas instituições, quase que dobrou o número de instituições, dobrou o número de campi, mais que dobrou o número de municípios atendidos, né? Porque esses campos hoje estão lá em João Levade, estão em cidades que antes não, né, as pessoas não tinham acesso ao ensino público, né, superior. E com o impeachment da Dilma veio uma outra linha de pensamento. Tanto que o programa ele foi encerrado, né, com a justificativa de corte de custos, né? E esse corte de custos desde então é cada vez maior. Então, se a gente teve o fim, né, do Ciências Sem Fronteiras em 2017, hoje a gente está vivenciando praticamente um cenário assim turbulento para as instituições, várias aí ameaçando fechar, algumas fechando, né? E algumas continuando porque estamos online, né? Mas se tivesse que estar no presencial, talvez não teria essa continuidade. A própria UFRJ é um exemplo disso, né? O que ela tem passado, e a UFRJ é uma super, né, universidade em dimensão, em pesquisa. Hoje, assim, eu vejo com tristeza, né, um programa do tamanho do Ciências Sem Fronteiras, lógico, com algumas críticas, coisas que poderia melhorar, né, poderia sim, eu penso, né, isso tornar um
um programa permanente, tanto ele quanto o Idiomas Sem Fronteiras, né, que foi ali um programa que, resultado do Ciências Sem Fronteiras ali, né, eles deviam ser políticas, sim, né, permanentes ali, e a gente vai lapidando com o passar do tempo, com os problemas, mas, assim, nessa realidade, né, com que a gente vive hoje, com cortes e cortes, salários, investimentos na educação e na saúde congelados, né, pelos próximos não sei quantos anos, a perspectiva disso voltar um dia é distante. O Tiago fez uma explanação importante, tem uma mudança muito radical de uma agenda de governo Lula-Dilma e da agenda que vem depois. O Ciência Sem Fronteira é parte. A mudança que aconteceu no programa Ciência Sem Fronteira não é uma mudança isolada, ela também tem a ver com o corte dos gastos, com o teto dos gastos, com uma onda generalizada de cortes orçamentários nas diversas áreas, saúde, assistência social, moradia, etc., 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 claro, ia chegar nos cortes em ciência e tecnologia e na educação superior. Vejam que o número de bolsas, tanto as bolsas de iniciação científica, os repasses para custeio das universidades, e também as bolsas de pós-graduação. Então, vejam, se o Ciência Sem Fronteira era um programa que fortalecia a pós-graduação no Brasil até 2017, com o golpe parlamentar em 2016 e a mudança de governo a partir do governo Temer e com o governo Bolsonaro, o que a gente vê é uma decadência, um declínio da pós-graduação. O número de bolsas caiu demais, os programas não têm mais bolsas para os seus alunos, e aí, já que é um programa que a gente precisa também explicar, né, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, o perfil dos alunos da universidade mudou muito nos últimos anos, mudou para melhor. A universidade se tornou um lugar muito mais inclusivo, muito mais democrático, com alunos mais pobres, mais humildes, que chegaram até a universidade, e esses alunos precisam de bolsas de estudo para poder manter-se, para poder custear seus estudos. Essas bolsas são financiadas pelo governo, e na hora que o governo diminui as bolsas, ou corta as bolsas, ou não reajusta as bolsas, o governo também diminui a chance desses alunos mais pobres, os mais humildes, os mais carentes, que são os que deviam mesmo estar na universidade, e o governo diminui a chance desses alunos estarem aqui. É isso que tem acontecido na pós-graduação, de modo geral, muito mais severamente desde 2016. Falando um pouquinho agora sobre as consequências, eu queria que você comentasse, Tiago, sobre os efeitos na vida acadêmica dos alunos que participaram do programa Ciências Sem Fronteiras. O Breno já comentou um pouquinho para a gente sobre a experiência dos estágios fora e o estágio aqui. O que eles relataram sobre isso? Nós fizemos além dos dados, né, de relatórios da CAINT, fizemos uma entrevista com... Foram 77 respondentes, né, do total de 820, né, foi proporcional também ao número de instituições, número de alunos por instituição, por curso, né, o FOP mandou, acho que mais da metade dos alunos são das engenharias, fizemos uma proporção ali e entrevistamos alguns deles, né, 10% dos alunos que foram. Eles citam, né, em relação ao desenvolvimento deles acadêmico, né, que o programa foi fundamental para mais de 90% deles, que o programa foi fundamental para a inserção no mercado de trabalho, 73% responderam que foi fundamental, a amplificação na rede de contatos, né? Tanto é que esse programa, alguns dos alunos deixaram as portas abertas para outros, né? Um deles que eu conversei
ele disse que isso não é um dado, foi uma conversa posterior à pesquisa. 4 alunos da pós-graduação, né, pegaram esse mesmo contato dele lá durante a graduação e foram fazer doutorado. Né? Ele mesmo fez o doutorado dele lá. Então, tanto o desenvolvimento acadêmico quanto essa rede de contatos, né, fundamental. E foi unânime, né, as perguntas em relação ao enriquecimento cultural. Né, 100% deles, né, o que o Brainer tinha colocado. Né? Eles dizem que o enriquecimento cultural é um dos maiores ganhos, né, que eles têm conhecendo esses outros países. E deixaram, assim, algumas coisas como ponto positivo, né, e ponto negativo nesse questionário, né, que é os pontos positivos, o desenvolvimento acadêmico, pessoal, profissional, cultural, aprendizado de outro idioma, né, o padrão de excelência dessas instituições de ensino, né, e as metodologias distintas, né, que eles encontraram lá, diversidade de disciplinas, o método realmente é bem diferente daqui, né, por isso que eles falam que acho que no Brasil a gente não perde em nada para eles, né, até pelo número de disciplinas que você tem no currículo, e a qualidade também dos docentes e a estrutura também dessas instituições, né, de ensino público. Mas, assim, as questões de inovação tecnológica, né, que eles abordaram muito, né, que o foco lá é mais em inovação. Deixa eu pegar aqui uns outros dados aqui, que eu achei, assim, que eu deixei até destacado, porque eu acho muito legal, né? Que uns 20%, né, aproximadamente, desses alunos, né, afirmaram que essa experiência alterou, né, a programação de vida deles. Né? Outros voltaram para morar lá, outros trabalham com coisas que eles não imaginavam que iam estar trabalhando. Né? Outros viraram acadêmicos e não tinham pretensão nenhuma. E o que mais me tocou nesse retorno dos alunos é em relação a 7 desses 77, né, então 10% deles, que o programa propiciou a eles uma oportunidade que seria inatingível sem esse programa. Então, assim, não teria como realizar uma mobilidade acadêmica se não fosse a intervenção do programa Ciência Sem Fronteiras. E tem algumas críticas, é claro, né? E eu acho que são críticas bem construtivas, né? Em relação ao retorno desses alunos. Alguns deles falam assim, pô, eu queria dar mais para a instituição e não consegui. Né? E é até interessante, né? Autocrítica, falam que, pô, devia ter aproveitado mais esse meu tempo lá. E assim, oportunidades de estágio também entraram como crítica, né? Mesmo assim, você tendo essa experiência lá, eu acho que ela já é um estágio, né? Na vida da pessoa, porque você conhece muita coisa. Mas assim, a avaliação foi super positiva, sabe? Foi muito, muito legal ver, né, alunos falando que o problema do programa Ciências Sem Fronteiras é que ele acabou cedo demais. Então isso para mim é gostoso de você analisar uma coisa e ver que sim, as críticas, né, que falam, o programa, os resultados do programa não são bons. Isso foi uma das justificativas do governo Michel Temer para acabar com o programa. Mas não tinha dados, né? Por que o programa foi ruim? Né? Falta, né, essa avaliação, que é uma coisa que eu e o Brainer tentamos fazer aqui na UFOP, e o resultado, para mim, é super positivo. Né? O retorno, até mesmo a avaliação dos envolvidos, né, que a gente entrevistou, né, até mesmo no início do programa, a CAINT ela apoiava, né, mas quem coordenava era o coordenador de iniciação científica, que na época era o professor Marcondes Jamilson.
né? Então, ficou até 2013, né? De 11 a 13 foi o Marconi que coordenou. Ele foi entrevistado e depois nós entrevistamos os gestores da CAINT nesse lapso aí, temporal, né? De 2013 até a atual gestão. E para eles também, eles falaram que foi uma alteração de estrutura na internacionalização incrível. Pegando esse gancho de você ter comentado sobre a ausência de avaliações e o programa ter sido fechado cedo demais, infelizmente, eu queria que você comentasse, Tiago, dentro da UFOP e também em outras universidades, como elas foram afetadas com o fim do programa? Eu acho que passa muito perto do que a gente sofreu aqui, né? Essa ausência do programa, porque em um dos relatos, né, que eu ouvi, não sei se foi da Jaque, né, da Jaqueline Schultz, da CAINT, ou se foi do coordenador anterior, que muitos alunos procuravam a universidade, né, as universidades, devido à oportunidade do programa Ciências Sem Fronteiras, né, que você não tem essa... Como é que eu vou viajar para fazer uma mobilidade internacional? Isso aí, para mim, é inatingível. Então, esse é um caminho, né? Então, você incentiva as pessoas a entrarem na instituição porque elas têm essa oportunidade de conhecer outro país, né? Por mais que seja assim, o cara quer ir viajar, mas ele vai entrar na academia, ele vai conhecer outras culturas, ele vai conhecer a ciência, né? E dali pode ser que ele mude, né, aquele objetivo que era só sair do país, né? Ele pode ser não, né? Na maioria dos casos né? Porque você está ali, você tem uma atividade, você tem que retornar para o Brasil e mostrar o que você fez, né? Mas assim, tem o lado ruim de ter terminado? Claro que tem, mas eu acho que o legado do Ciências Sem Fronteiras para todas as universidades, né, que participaram, ele é muito positivo, né? Assim, houve uma reestruturação da internacionalização em praticamente todas as universidades, e principalmente naquelas que começavam, né, que estavam engatinhando com as questões de internacionalização, que também é o caso da UFOP. A UFOP tinha vários programas, mas é uma instituição pequena, né, que estava ali com as atividades sendo desenvolvidas, e o Ciências Sem Fronteiras foi um empurrão, né? Assim, a gente precisa estruturar, porque agora a gente tem muita mobilidade para fazer. Então, esse empurrão, acho que aconteceu na maioria das instituições, tirando as exceções, né, que são aquelas já instituições já estabelecidas, né? E até interessante, porque ela não era só para as universidades públicas, né? O programa era para todas as universidades. E mesmo assim, a gente teve 88% dos estudantes das universidades públicas, que é um negócio muito devido ao Enem, né? Que você tinha uma nota para você poder ir para o Ciências Sem Fronteiras, né? E a nota de corte das universidades públicas, ela passa por um critério mais, né, exigente ali, né? Então, as pessoas, elas preferem fazer uma universidade pública, até por não pagar e pela estrutura que ela tem, pela qualificação dos docentes e etc. e tal, né? E eu acho que o impacto para as universidades públicas, né, do término, claro que é triste, mas outros programas continuaram e se fortaleceram. Então, os programas da pós-graduação, eles aumentaram, né, o número de mobilidade. Então, assim, gostaria que o Ciências Sem Fronteiras não tivesse terminado, mas ele ter começado foi um marco muito importante para a internacionalização. O programa, ele, de alguma maneira, produz incentivos, porque, claro, que o aluno que vai contar para o aluno que está chegando, os alunos, claro que estavam interessados em participar disso. Sua interrupção muito precoce também produz uma paralisia ou uma certa
uma perda de interesse, né? Um desapontamento, se a gente puder usar essa expressão, mas eu vou insistir nesse ponto. Né? Esse era um programa com financiamento, isso é importante. Os outros programas que existem, eles contam com outros tipos de financiamento. Nem todos, ou a maioria deles, não é financiamento público. Quer dizer, muitas vezes o aluno precisa assumir, por exemplo, o custo da passagem aérea. Eu mesmo tenho um aluno do curso de pedagogia, que foi o primeiro colocado num processo de seleção para mobilidade para Portugal. Ele iria para a Universidade do Minho agora, mas teve que interromper, postergar por conta da pandemia. A estadia dele lá é paga pelo convênio, pela universidade, mas a passagem aérea, por exemplo, ele teve que fazer uma vaquinha para poder arrecadar o dinheiro, o que não acontecia no caso do Ciência Sem Fronteira. O aluno recebia uma bolsa, uma ajuda de custo, que podia, inclusive, comprar o bilhete aéreo para ele viajar, né? Bilhete de volta. Então, eu acho que essa é uma coisa mesmo importante, né? Que é o seguinte: a experiência fora do país ela é relevante para a formação profissional do nosso aluno. A questão da experiência internacional ela está na agenda de qualquer universidade do planeta. Isso significa que nós também participamos, digamos, desse movimento. Né? A outra coisa é dizer que a universidade também aprendeu muito com o programa. Ciências Sem Fronteira tem esse ganho institucional. A diretoria, a CAINTES se fortalece muito, a maneira de lidar com isso melhorou muito, a divulgação dos programas de mobilidade cresceu demais, o interesse dos alunos cresceu muito, a inserção dos professores com pesquisas em redes de outros países e de outras universidades cresceu, não só da Europa, mas também Estados Unidos, da Ásia e, claro, da América Latina. E tem uma coisa que acho que a gente precisa mesmo olhar para isso sem grandes melindres. Né? Experiência é sempre bom. E qualquer coisa que a gente puder agregar na formação dos alunos e na dos professores é bom. Né? O que significa que se conhecer outras culturas, aprender outras línguas, conhecer outras pessoas, fazer turismo, ir a um museu, ir a uma exposição, isso tudo agrega. A gente, no final das contas, está formando melhores cidadãos e, claro, por consequência, também melhores trabalhadores, né? Ou trabalhadores mais qualificados, que vão poder, claro, ter melhor remuneração, ascender socialmente, ter melhor inserção profissional e, claro, levar o bom nome da universidade para todos os cantos do planeta. Fazendo o gancho exatamente com essa última sua fala, e caminhando agora também para o final, eu queria saber se você considera que existe alguma possibilidade do programa voltar a funcionamento, seja nesse atual governo ou num futuro próximo. Nesse governo, a chance é zero. A chance é negativa. Porque o governo do presidente Jair Bolsonaro é um governo muito comprometido com cortes severos no orçamento, é uma agenda econômica bastante severa no sentido de redução de investimento e, de uma maneira bastante delicada, é um governo que não anuncia concretamente nenhum apreço pela ciência. Melhor dizendo, a ciência que nós defendemos, a ciência que nós desejamos, uma ciência inclusiva, democrática, participativa, horizontal, acessível, baseada em evidências e em dados. O que a gente tem visto com o corte, com a experiência da vacina, com a propagação das fake news, com essa expressão que é muito conhecida, o negacionismo da ciência,
uma desvalorização da educação superior pública, uma perseguição às universidades públicas por causa da redução de orçamento, o desprestígio da pós-graduação com a redução das bolsas, com a redução das verbas. Quer dizer, acho que nesse governo a gente não precisa esperar muita coisa, né? Tiago falou aí mais cedo da penúria de diversas universidades, da redução, né? As universidades com dificuldade para pagar a conta de luz, para comprar papel higiênico, para custear a alimentação do restaurante universitário, do famoso bandejão, pagar a conta de telefone, né? Etc, etc, etc. Imagine uma universidade como a Federal de Ouro Preto, que está presente em 4 cidades e que recebe alunos de diversas outras cidades do Brasil. Precisa também se ocupar, por exemplo, com moradia estudantil, né? Bolsa permanência para alunos carentes, etc. Então, acho que nesse governo a gente vai esperar o que a gente tem é isso mesmo. O que a gente precisa torcer é que haja uma alternância democrática a partir de 2022, para que, de fato, a educação superior como um todo, para não falar da educação básica, mas a educação básica é outro assunto, né? O tema da entrevista sobre o Ciências Sem Fronteiras, no final das contas, são duas coisas, né? Educação superior, graduação e pós-graduação. Isso a gente só vai ter uma retomada, assim esperamos, a partir de 2022, se esse ciclo se interromper nessa eleição. Bom, partindo para o encerramento, Brenner e Tiago, a gente agradece mais uma vez a participação de vocês nesse episódio do Rádio Ciência. Muito obrigado. Eu acabei não agradecendo no início, fui indelicado, desculpe. Muito obrigado pelo interesse de vocês, e divulgar a ciência é muito importante, especialmente porque a gente torna os cidadãos, também os ouvintes de vocês, os e as ouvintes de vocês, informados. Ciência é informação, para que a gente possa tomar decisão esclarecida, que é o que vocês estão fazendo, e a gente agradece demais por, de alguma maneira, contribuir para essa discussão. Eu também fiquei muito feliz com o convite, né? Agradeço muito. Agradeço também por ter encontrado aí o meu orientador, o Brenner, né? Fiquei muito feliz mesmo, até porque o motivo, né, da escolha, eu lembro ainda hoje numa aula com o professor Brenner de avaliação de política pública, quando ele soltou algumas ideias para a dissertação, para os alunos, e o Ciências Sem Fronteiras me chamou a atenção pelas críticas. Aquilo ali servia para o pessoal ir viajar, tinha até um nome pejorativo, falavam que era férias, né, alguma coisa do tipo. E eu achei interessante entrar nessa, né, justamente para tentar desmistificar, ou ver se era aquilo mesmo, né? E eu acho que o papel de vocês aí na rádio também de passar, né, pelo menos o que a gente encontrou, o que a gente pesquisou, o que a gente colocou na dissertação, no trabalho, é muito importante, né, para que esse tipo de crítica, né, sem base empírica nenhuma, ela não se espalhe, né, e o que se espalhe seja realmente informação. Agradeço mais uma vez. Agradeço novamente também. E para você que nos assistiu, acompanhe as produções da Rádio FOP Educativa por meio do site radio.fop.br e também nas redes sociais. O nosso Instagram é @radiofop e no Facebook, Rádio FOP. Nos principais tocadores de podcast, procure por o Fopcast. E até o próximo episódio.